12 horas e 37 minutos, 12 e 37. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. Sicredi, gente que coopera cresce. A vida é melhor quando é cooperativa. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. A NET é Multi, só quem é Multi tem NET Virtua, a banda larga mais rápida do Brasil. Acelera sua internet e ainda tem Wi-Fi grátis. Aproveite a oferta, assine 15 mega por R$15 mensais no Combo Multi por 3 meses e leve Wi-Fi de graça. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. O telefone para contato é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho com consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefone para contato são os seguintes: 3225-5554, 3025-2050 e 8114-1000. Progressul, mirando novas soluções, assessoria técnica empresarial especializada nas áreas contábil, tributária e jurídica, na Avenida Dom Joaquim, 1515. Edifício Moinho Office, sala 403. O telefone para contato é o 3307-5743. Na operação técnica, Tony Alves, na produção, Marina Fetter, na reportagem, Juliano Silva, nos transmissores, Consuelo Carrasco. Vamos aos assuntos que são destaques nesta edição. Impunidade em crimes contra jornalistas preocupa a ONU. Gastos com segurança pública no Brasil são insuficientes. Porto Alegre tem maior taxa de roubo e furto de veículos do país. Brasil teve 5 estupros por hora e um roubo a carro por minuto em 2015. Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje ação que pede veto a réu na presidência da República. Ministério Público Federal do Ceará pede suspensão da prova de redação do Enem. Venezuela, oposição dá trégua de 10 dias a Maduro. Senado pede informação ao governo sobre falhas em armas de fogo de policiais. Já no estúdio, Dr. Wilson Farias, na extrema esquerda como sempre, e ao centro, Ramacés Hartwig. Nesse momento, eu agradeço aqui um exemplar do livro lançado na última semana, Ação Popular na Doutrina, na Jurisprudência e na Prática, com incursão no Direito Comparado, Wilson Farias. E diz aqui, para o amigo Carlos Machado e demais, Ação Popular na Doutrina, na Jurisprudência e na Prática, com incursão no Direito Comparado. E cita naturalmente aqui Carlos Machado e demais amigos da Rádio Pelotense, com carinho. E um forte abraço aqui, Dr. Wilson Farias. Eu vou dizer que, por se tratar de uma obra especializada, doutor Farias, eu vou estendê-la a um filho que é estudante de Direito, né? O mais velho tomou juízo de tanto brigar com ele, depois dele experimentar vários caminhos. Eu digo, rapaz, vai fazer na vida alguma coisa que preste. Arruma uma maneira de ganhar dinheiro para te sustentar com tranquilidade e ser o provedor da família com dignidade. E ele, então, decidiu estudar Direito. Entendeu, Farias? Resumo. Entendeu? Então ele resolveu. Não... 12º livro, né? Ou por aí, né? Também, né? Machado? Quem sabe, né? O mesmo caminho. Eu disse pra ele, daqui a pouco começa a escrever. Um padrinho aí também. Aquele negócio todo. E evitei, né? Consegui evitar que se tornasse jornalista, né? Em casa, mais de um passando trabalho, não, né? Então... Mas tu achas que eu dei um bom conselho, Ramacés? Não, com certeza. Se a gente é exemplo do livro que tu acaba de receber, eu ganhei um presente há poucos dias também do Dr. Farias. Parece que a carreira é promissora realmente, não? Dá pra fazer algumas coisas por aí. Eu disse a ele, meu filho, não conheço bem a vida pessoal, né? Mas eu não tenho má informação, né? Também foi exitosa, ou é exitosa, enfim. Mas com certeza. Porque obras especializadas, por mais que a gente leia, né, e claro, aprenda com isso, creio que nada mais adequado do que também ter acesso àqueles que
que desse conhecimento precisarão para o exercício cotidiano, né? Que é diferente, né? O exercício profissional. Mas aproveitando Mas eu ensejo, garanto, Machado, doutor Farias, garanto que por se tratar de ação popular, eu vou dedicar boa parte do meu tempo à leitura, porque creio que aqui estejam muitas pautas. Eu concordo, do ponto de vista, eu acho que esse assunto é deveras oportuno, atualíssimo, não é? E quem sabe o doutor Farias nos dá uma palhinha de uma ação popular realmente, como é que pode ser, de onde pode ser, né? Por exemplo, aqui são 3 minutos. Pode ser bem breve agora, doutor Farias, para não, depois do intervalo, se o senhor quiser continuar, a gente até continua. Mas, por exemplo, ação popular. Eu dizia ao Ramacés, quem diria que no Brasil, um dia, depois das experiências que já tivemos, assistiríamos a classe política em rede nacional apresentando ou versando sobre a possibilidade de anistiar, perdoar, né? Deixar para lá os crimes cometidos, né, de caixa 2, principalmente no ambiente político, para o financiamento de campanhas de forma ilegal, inadequada, criminosa. Quem diria que veríamos isso de forma ostensiva, eu diria debochada, descarada. E eu pergunto ao doutor Farias, ação popular neste caso, o que é que um cidadão que está na audiência agora poderia fazer ou pensar em fazer ou discutir com o seu grupo social? Olha, Machado, bem, parece até que existe uma transmissão de pensamento entre nós aqui, porque a gente afina com o tempo, né? Que tu não me pautasses nem nada, né? Mas eu trazia até uma reportagem da Folha de São Paulo, onde essa reportagem é de sábado, 29 de outubro, né, 2016, na qual diz assim a manchete: deputados tentarão nova anistia ao Caixa 2. Ideia é pegar carona no pacote de medidas do Ministério Público que proíbe criminalizar o financiamento ilegal. Se o texto for aprovado, meu caro Ramacés, parlamentares querem aplicar o entendimento de que Caixa 2 praticado até então fica perdoado. Após a frustrada tentativa de votar de surpresa uma anistia aos políticos alvo da Operação Lava Jato, deputados articulam nos bastidores nova ofensiva, desta vez de carona no pacote de 10 medidas proposta pelo Ministério Público Federal e enviado ao Congresso Nacional. Machado, uma dessas medidas é a criminalização, como tu bem disseste há pouco, específica do Caixa 2 eleitoral. A não declaração à Justiça Eleitoral de recursos financeiros usados nas campanhas, com pena que pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. Hoje a prática não tem nenhuma tipificação própria, embora possa ser enquadrada em alguns pontos da legislação. Bem, o que está ocorrendo é o seguinte, após a delação premiada, né, feita pela Odebrecht e outras empreiteiras, cujos anexos que compõem essas delações premiadas está para ser homologado. Olhe bem, o Marcelo Odebrecht, por exemplo, que foi condenado a mais de 20 anos de prisão, após essa delação premiada, ele cumprirá uma pena de 2 anos apenas. Mas olhe bem, ele e outros executivos, eles entregam todos os políticos do Brasil. Dizem as más línguas que chega a 300. Isso mesmo. E olhe bem, entra delações premiadas que ocorreram, ou melhor, fatos que aconteceram no exterior, por exemplo, que envolve o ministro Serra, no exterior, envolve outros de outros partidos, e agora, numa tentativa de última hora, eles querem sim dizer o seguinte. E o pior, Machado, é que já há forte tendência na imprensa que está aderindo a isso, alegando o seguinte, se vão colocar 75 dos políticos atuais a responder processos crimes, a colocar mais gente na cadeia, aí ficaria o Brasil ingovernável. Esses argumentos não me sensibilizam.
esses argumentos farão do que eu vá para a rua, né? Se for o caso, pedir que essa Operação Lava Jato vá até o fim. Se atingiu antes gente do PT, tudo bem. Se atingirá gente do PSDB, gente do PMDB, principalmente do governo atual. Porque envolve Padilha, envolve Renan, o próprio presidente da República, que teria recebido 10 milhões em dinheiro e disse que seria para o partido. Não me interessa. Se tiver que haver uma eleição indireta, porque pode passar já de janeiro, né? E aí teria uma eleição indireta, né, para 2 anos, que haja eleição indireta. Se tiver que haver uma eleição direta, que haja. Mas que o Brasil seja passado a limpo. E que o pessoal do Ministério Público e do Judiciário, principalmente de Curitiba, da Operação Lava Jato, está colocando esse assunto na rua, tá? Porque já há uma parte da imprensa que está aderindo ao assunto e na política, ou seja, através do Renan e companhia, eles preparam um assunto, já tentaram colocar e agora vão tentar colocar isso, ou seja, uma anistia para os próximos que se envolverão na Operação Lava Jato. E isso parafraseando o Boris Casoy, uma vergonha. Ao intervalo comercial, seguida de volta com o Jornal Regional aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. A Pelotense comemora a conquista do primeiro lugar entre as emissoras de rádio AM da cidade. Líder de audiência com 47,2%. Agradecemos aos ouvintes e clientes que fazem parte do seu dia a dia. Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, comunica a todas as empresas e ao público em geral que realiza exames admissionais, demissionais, para mudanças de função e periódicos. Também elabora programas de controle médico de saúde ocupacional, obrigatórios por lei para a preservação da saúde do trabalhador. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório à Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefones para contato 3025 2050 e 8114 1000. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul.
12h53, estamos de volta com o Jornal Regional, agora para mais 7 minutos, temos aí até as 13 horas, até o próximo intervalo comercial. Lembrando que a nossa expectativa hoje no Jornal Regional, né, é de contar com a participação da representante do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da Receita Federal. É isso, né? Tributário, área tributária da Receita Federal. Essa pauta nós obtivemos junto ao candidato a prefeito de Pelotas, Jurandir Silva. O PSOL promove uma palestra aberta, viu, gente? Daqui a pouco alguém vai dizer, é do PSOL, não, aberta, na Câmara de Vereadores, a partir das 18h30, uma palestra sobre ajuste fiscal, oportunidade de aprendizado, né, de acesso a conhecimento e, obviamente, de dirimir dúvidas também. O Jornal Regional com patrocínio de Expresso Embaixador, Sicredi, Unimed Pelotas, Café 35, a NET Multi, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, e Progressul, assessoria técnica empresarial, mirando novas soluções. Em torno da mesa, doutor Wilson Farias, Ramacés Hartwig. Ramacés sinalizou, fala. Não, eu queria aproveitar, Machado, esse primeiro tempo, até chegar os demais convidados, que agora, no dia 31 de outubro, como eu não estive essa semana aqui na rádio, hoje é quinta-feira, já passaram as datas, mas só para fazer uma referência, já pelo alcance da Rádio Pelotense e pela importância desses dois eventos. Dia 31 de outubro foi o dia da Reforma, quando o monge católico romano, agostiniano Martinho Lutero, lá na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, pregou as famosas 95 teses, provocando, com esse gesto de protesto, por isso que os luteranos são originalmente os protestantes, porque Lutero foi Lutero era alemão? Ou... Era alemão, sim. E, porque o nome em alemão é que a gente traduz para o português, né? Luther. E então ele pregou as 95 teses como protesto pelos abusos, enfim, pelos erros da igreja que ele pertencia. E ele jamais pensou em fundar ou criar uma igreja. Lutero queria reformar a igreja, por isso que depois o movimento foi chamado de Reforma, a partir desse gesto de protesto de Lutero, que eclodiu pela Europa e teve eco nos demais países, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra e por aí foi, na França inclusive. Mas eu queria referir isso, Machado, porque no dia 31 de outubro agora, o Papa foi a Lund, na Alemanha, onde com o presidente da Federação Luterana Mundial, ou seja, uma espécie, se fosse assim dizer, de Papa da Federação Luterana Mundial, e os dois tiveram um encontro e firmaram um documento revendo, né, os equívocos do passado e tudo mais, tendo em vista a comemoração dos 500 anos da Reforma, que será no dia 31 de outubro de 2017. Então, desde 31 de outubro agora, até o ano que vem, por um ano, as igrejas de tradição luterana, as várias, né, ILB, ISLB, as comunidades livres, e a Igreja Católica Romana, estarão celebrando vários momentos até 31 de outubro de 2017, um evento para comemorar os 500 anos da Reforma. E em segundo lugar, talvez como todos nós tivemos oportunidade, ou a maioria de nós, quem sabe, tivemos o dia de finados, que eu escutei vários comentários e sobre isso, mas entre outras coisas, com aquele vento, né, tão grande, tão violento que estava em algumas regiões fazendo estragos, em Santa Maria e tudo, me lembrou muito bem dessa data, porque na verdade, dos estudos, das pesquisas que eu tinha feito, lá originalmente se perde nas datas, né, de 2, 3 a 5 mil anos atrás, que esses ventos eram as almas que o Hades, que era o coordenador do inferno, das mansões... Novembro sempre tem esses ventos. Mas esses ventos de agora foram abusados. Sim, foram a mais. Abusou. Exatamente. Mas me lembrou isso até, Farias, porque exatamente essa origem, que dizia-se então nesta lenda que Hades abria a porta dos infernos, né, ou das almas, e as liberava para passearem pelo mundo. Por isso esses vendavais que aconteciam, e não sei se é coincidência, mas não, aconteceu por aqui, de fato, um vendaval muito grande. Mas o fato é
que para a tradição cristã, depois tentando cristianizar essa data do dia 2 de novembro das almas, ou dos finados, como é dito hoje, ficou o dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, né, que com uma brincadeira eu recebi no Facebook muitas delas, que é o dia dos homens, não é? O dia de Todos os Santos. Realmente, uma brincadeira à parte, não é? Mas aí vem a cristianização dessas datas, né, assim, antigas, com o dia de Todos os Santos, que é na véspera de finados. Mas esse é esse recado que eu queria compartilhar. Obrigado. Tá bem. Olha, eu não sei o que houve na produção. Caiu o celular? Pois a Marina está sentada, o celular veio parar 2 metros aqui. Nossa, não arranhou. Graças a Deus que não. Ela adquiriu um celular novinho, a produção está de celular novo, né? Mas já era para ter adquirido a proteção ao aparelho, né? E esses celulares novos, a gente requer estudo, né? Para colocar... Fazer um pequeno curso, né, Faria? Eu agora estou por comprar um moderno aí, e faz horas que eu vou comprar, não vou comprar, mas eu me desanimo porque tem que fazer um tecnologia. Mesmo, né? E agora, uma coisa interessante é o seguinte... máquinas, são computadores. E uma coisa interessante é o seguinte... Só pega aí o menu, ó. Os jovens fazem com uma facilidade, As né? crianças, então, não se fala, né, Faria? Eu tenho um menino com 11 anos que ele manobra tudo, né? O senhor está se referindo aos jovens pela convivência comigo, né? O senhor vê que eu tenho afinidade aqui com... Pode ser. Deixa eu só recuperar aqui que eu falei sobre isso de Já que estamos mandando um abraço, hoje estiveram no meu escritório o Daniel, o Vitor, uns jovens lá de uma produtora independente lá de Caxias do Sul, os quais vieram a Pelotas fazer um documentário sobre um programa, o Machado que entende mais do assunto, que irá ao ar em março. Eles fazem essas produtoras particulares, né? Sim. E entram numa licitação depois para o poder público, né? E eu fui sorteado, digamos assim, para participar de um documentário, né? E o pessoal veio aí de Caxias, aproveitar o feriado aí e concluir hoje lá no meu escritório sobre o problema do racismo, né? Legal. E ele irá em março. E eles estão em viagem e eu disse que não podia ficar com eles mais um pouco, hoje por volta das 11h30, que eu viria para a rádio. Aonde se localiza a rádio? É no 620, né, Machado? Sim. Já que eles estão em viagem, um grande abraço para o Daniel e outros. Tá bem, forte abraço ao Daniel aí e a turma. O Sindifisco, que eu fiz referência agora há pouco, é o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul. É a entidade que representa os auditores fiscais da Receita Estadual e tem como missão defender e representar os seus afiliados e demais integrantes da categoria. Então, naturalmente, a gente aguarda a chegada deles aí. Eu vou ao intervalo comercial, porque depois da 1 a gente toca direto aí até 1h30. Em seguida, de volta com o Jornal Regional. Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. E aí, seu Wagner, vamos trazer sua poupança pro Sicredi? Me dá um bom motivo para isso. Dou 3. Primeiro, além do rendimento da poupança, como associado, o senhor pode ganhar parte dos resultados da sua cooperativa. Segundo, o valor poupado é reinvestido na sua região, fazendo a comunidade crescer. E terceiro, o dinheiro que o senhor investe na poupança fortalece o agronegócio. Aí, me convenceu. Na poupança Sicredi, até os motivos rendem mais. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Horti Produções apresenta... Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. Back to Amy. Um tributo à cantora britânica Amy Winehouse com Bruna Góes, participante do The Voice Brasil 2013. Dia 17 de novembro, às 21 horas, Teatro Guarani. Uma noite para relembrar os 10 anos de lançamento do disco Back to Black, que consagrou Amy Winehouse como diva da música. Antecipados Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Apoio Expresso Embaixador e Oswaldo Beauty. Produção Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Treze horas, 5 minutos, estamos de volta com o Jornal Regional, 13h05. Eu agora, enquanto isso, vou trazer aqui, enquanto a gente aguarda a chegada aí dos nossos convidados para hoje, eu quero destacar que nesse momento em Pelotas, 20 graus centígrados, umidade relativa do ar 37%, pressão atmosférica 1020 milibares, o que indica, segundo os especialistas, eu não entendo nada disso, que fique claro, estou me baseando no dado numérico, 1020 milibares, o tempo tende à estabilidade, ou seja, entrar nos eixos, como se diz, sem muitas variações. Não que o vento, a chuva sejam distorções da natureza, não, ao contrário, estamos na primavera, período em que... Hoje, por exemplo, está um dia muito lindo. O vento é natural, a função, inclusive, natural do vento de espalhar aí, semear no popular, né, o que vai nascer em breve. Durante a última década, segundo a ONU, mais de 800 jornalistas foram assassinados por cumprir a sua tarefa de informar ao público. É preocupante que apenas 10% destes crimes tenham levado à condenação as pessoas que os praticaram. A impunidade encoraja os criminosos e ameaça a sociedade e principalmente ao profissional jornalista. Ontem, dia 2 de novembro, foi o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas. Muito mais um registro aqui. O Brasil figura em 9º lugar na lista de impunidade do comitê, com 15 jornalistas assassinados com absoluta impunidade na última década. Em 18 de dezembro de 2013, a Assembleia Geral da ONU aprovou a primeira resolução relativa à segurança destes profissionais, condenando todo tipo de ataque contra o trabalhador dos meios de comunicação e proclamando o dia 2 de novembro como Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas. Tá bem. O outro dado que chama a atenção é que o Supremo Tribunal Federal, nós já falamos isso no início, deve analisar hoje
a ação da Rede Sustentabilidade, que pede ao tribunal considerar inconstitucional que políticos réus em ações penais admitidas pela própria Corte estejam na linha de sucessão do presidente da República. O julgamento foi marcado para 21 de outubro pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para que a ação seja analisada, é necessário que 8 dos 11 ministros estejam presentes. No caso do Brasil, a situação é complicada, mas um dado curioso aqui: o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já se manifestou contra a ação da Rede Sustentabilidade. Para ele, a ação visava Eduardo Cunha e não há mais razão para ser julgada. O Rodrigo Janot, com todo respeito, bebeu. Doutor Farias, o senhor que sempre me alerta sobre as minhas indignações. Bebeu não quer dizer nada, não. Bebeu o quê? Eu não disse que bebeu. Bebeu. Eu não sei esse problema do... Bebeu. É muito complicado isso aí pelo seguinte, olhe bem. O presidente da República está enrolado, ali a sucessória também. Olha bem, quando afastaram Eduardo Cunha, olha bem, quando afastaram Eduardo Cunha de exercer a presidência da Câmara, e conservaram seu mandato na época, eu me manifestei dizendo que aquilo era uma intromissão, olha bem, uma intromissão do judiciário na Câmara, que aquilo era um assunto para resolver pela Câmara. E que não me interessava se o Eduardo Cunha não tivesse as condições, tudo, quem deveria decidir era a Câmara. O Judiciário teria que se manifestar da seguinte maneira: bem, o Eduardo Cunha praticou crimes, digamos assim, há uma denúncia contra ele deve ser processado, condenado, na área criminal. Agora, o aspecto político, né? Eu sempre defendi a ideia que era uma intromissão do judiciário. Agora, no que se refere, olha bem, no que se refere a esse assunto, eu gostaria de analisar com mais cuidado, porque me parece ainda, né, que é uma intromissão do judiciário no legislativo. Então, vamos partir do seguinte pressuposto, tá? Do pressuposto. Seria um afastamento em tese, digamos, uma pessoa presidente da Câmara, ela está sob o impacto de uma denúncia. Uma denúncia, digamos assim, se a pessoa for absolvida, na verdade, então eu preferiria analisar com mais vagar esse assunto. Pois é, mas doutor Farias, mais vagar esse assunto. Não, porque, olha bem, sobre o Renan, pesa uma denúncia realmente contra ele, naquele caso de que ele usava uma empreiteira para pagar pensão alimentícia, não é verdade? Para uma filha que tinha fora do casamento. Esse é um caso que tramita há muito tempo lá. Um dos 11. Mas não, aí é que tá. Os outros casos são apenas procedimentos da Polícia Federal, os quais ainda estariam numa fase de não formalização da denúncia e não aceitação por parte do Supremo. Então essas coisas têm que ser, para mim, ainda vou ter cautela. Não, tá bem. Agora o que eu acho é o seguinte: a partir do pressuposto de que houver o recebimento de uma denúncia, não é verdade? Não sei como é que o Supremo decidiria isso. Por exemplo, ele afastaria o presidente, digamos que vamos hipotetizar. O Michel Temer vai viajar, né? Quem o substitui? Não tem vice-presidente. Não tem vice-presidente. Não tem. Então seria o presidente da Câmara, né? Rodrigo Maia. Não estando o presidente da Câmara, seria o presidente do Senado. Isso. Digamos que o Renan esteja sendo processado, como está, aí teria que ser o substituto. O presidente, primeiro suplente, né? Sei, é isso. Agora, o que eu não vejo é motivos, nem requisitos legais para afastar de plano a presidência. Acho que isso aí é uma coisa que teria que ser decidido, né, pelo legislativo, em tese. Eu vou concordar com o senhor com o em tese.
Porque, doutor Farias, nós temos uma Câmara dos Deputados e um Senado hoje não confiáveis. Não confiáveis, tá bem. A desconfiança apenas e tão somente não é suficiente. Claro. No entanto, nós temos... vou pegar o fato do momento. Nós temos neste ambiente, neste momento, a tentativa de anistiar e perdoar a prática de crime. Sim, é outra coisa. Bom, mas são os mesmos. Aí sim. Aí são os mesmos. Como é que eu vou confiar que esta casa vai observar o que é necessário ser observado? Eu entendo que a Câmara dos Deputados, neste momento, dá provas claríssimas de que não observa a lei. Observa apenas e tão somente seus interesses. Aí desqualifica. Aí desqualifica. O Ramacés, vocês aí, o Ramacés está eleito legitimamente pelo voto. Mas o Ramacés, neste momento, é um dos deputados que defende não criminalizar a prática do Caixa 2, que já é crime. Bom, mas então o Ramacés não me representa, não representa a sociedade. O que ele está representando é a corporação. Se a corporação não consegue dar respostas à sociedade, eu não posso confiar a ela a tarefa da autodepuração. Não tem como. Indo a esse assunto aí, olha bem, esse assunto da anistia, eu reproduziria aqui o seguinte, olha aqui, ó. Um grupo expressivo de políticos, entretanto, espera fazer valer do judiciário a tese de que os crimes praticados por políticos da Lava Jato estariam caracterizados na nova legislação de criminalização do Caixa 2, não em outra qualquer. Logo estariam todos anistiados, olha bem. O ministro Gedel Vieira foi um dos que verbalizaram esse entendimento em setembro. Criminalizar, abre aspas, a partir de agora, como pede o Ministério Público, significa que não se pode punir quem foi beneficiado antes. Quem disse que Caixa 2 não é crime é o Ministério Público. Olha o raciocínio do Gedel. Apesar de dizer que não vê margem para anistia, Onyx Lorenzoni, afirma que mais cedo ou mais tarde será necessário estabelecer um marco zero na questão do Caixa 2. O que é que vamos fazer se existe uma regra constitucional de que a lei não retroage para prejudicar o réu? Vamos dizer, acabou daqui para frente se fizerem punição forte. Lorenzoni, só um pouquinho, deixa eu concluir. Lorenzoni afirma ainda que irá alterar o texto do Ministério Público para diferenciar o Caixa 2 eleitoral que se utilizou de dinheiro ilícito daquele que usou dinheiro ilícito, com penas mais duras para a segunda situação. No dia 10 de outubro, esse ponto específico do pacote foi discutido em uma sessão da Câmara que contou com a presença do vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, e do advogado eleitoral José Eduardo Alckmin. Os dois disseram também não ver possibilidade de anistia. Para eles, os políticos serão julgados com base na legislação que vigorava até então. Então eu diria o seguinte, para mim, essa anistia que eles querem colocar dentro das medidas essas elencada pelo Ministério Público, é um jeitinho, de fazer com que a maioria dos políticos que agora estão envolvidos por causa das delações premiadas fiquem isentos, ou seja, que a Operação Lava Jato não os enquadre. Mas isso para mim é uma vergonha. Mas doutor Farias, o senhor tem a experiência do Ministério Público, o senhor tem a experiência da Delegacia de Polícia, o senhor tem a experiência da advocacia. Me ajude então, mas tem que ser breve, porque eu vou ao intervalo comercial, só para ajustar a nossa pauta aqui, que já estamos com a nossa convidada. Como é que alguém pode... Ou, neste caso, como é que os deputados, onde está a legitimidade para legislarem em causa própria, em próprio benefício? Isto não está contemplado no mandato conquistado na urna. O que eu quero dizer é isso, não há legitimidade para isso. Eu não posso, na condição de deputado, chegar nessa atenção. Nada discordante. Nós vamos agora legislar em nosso favor.
a partir de hoje, os crimes que nós cometemos não serão julgados com base nisso, serão com base naquilo, serão com base naquele outro. Mas que isso? Como se uma medida dessa aí influenciasse um item apenas. Não, nós estamos falando de direito penal, estamos falando de direito tributário, estamos falando de eu vou usar a expressão, não sei se existe, mas é o direito fiscal, pronto, tributário, fiscal. Essa decisão, Ramacés Hartwig, ouvintes, tomada, né, desejada pelos deputados, no meu entendimento, olha só, e na condição de leigo, hein? Não tenho nenhuma dúvida e gostaria muito que alguém me provasse a possibilidade. Não há como ser acolhida, porque interfere em muitas áreas ao mesmo tempo. Imagina o cara o arrecadador de tributos, o cara do fisco, dizendo que, tá bem, essa decisão deles, ô fulano, e aquela grana que não foi contabilizada, que não foi declarada? Não, a partir dessa decisão agora, a partir de hoje, nós aqui do fisco vamos fazer o seguinte, isso aqui agora não vale mais. Como se fosse uma única legislação, não é. Olha aqui, Machado, tu tem toda a razão. Olha aqui, ó, uma vez perguntaram pro Sarney, olha bem, e alguém chegou lá e afirmou várias coisas pro Sarney. E o Sarney disse assim, Ramsés, bem, aqui tem engenheiros, aqui tem deputados, aqui tem advogados, aqui tem médicos, aqui tem homossexuais, não homossexuais, agora aqui não tem bobo. O Sarney disse. Olha bem, e eu agora diria o seguinte, esse raciocínio que eles estão fazendo aqui é um raciocínio histórico. Olha bem, na Operação Mãos Limpas na Itália, aplicaram a mesma tese que eles querem aplicar aqui quando entrou Berlusconi. Tu tá entendendo? Eles fizeram uma legislação que protegia eles. Tá? A Itália fez uma operação Mãos Limpas, lembra? Lembro, tá? Claro, Foi uma coisa exemplar. Especialmente. E aí entrou o Berlusconi e a turma deles aplicaram a mesma coisa. Ah, mas doutor Farias, me perdoe, só se for ingenuidade da minha parte. É que lá tinha crime organizado, né, doutor Farias? Vamos ao intervalo comercial. Em seguida, de volta com o Jornal Regional. Só na Itália. Essa é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Quando você pensa em viajar, você pensa em tranquilidade, conforto e segurança. A Expresso Embaixador também pensa nisso, porque levar pessoas até o seu destino numa viagem tranquila, confortável e segura é a nossa missão. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Você sabe o que é curtir gigante? É curtir muito, pra caramba. É acessar tudo e navegar rapidão com a banda larga mais rápida do Brasil. Wi-Fi dentro e até fora de casa. É ter Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir onde e quando quiser. Inclusive agora, quer dizer, tem que assinar antes, né? Assine 30 mega por R$30 por 3 meses no Combo Multi. Ligue 21 23 46 18. A NET é completa para você curtir gigante. Consulte condições de aquisição. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
13h23. Ouviram uma voz feminina, é verdade. Nós temos aqui uma representação feminina. Na extrema esquerda, Dr. Wilson Farias. Na meia esquerda, o Ramsés Hartwig. Mudou de lugar, saiu do centro, foi para a meia esquerda. A nossa convidada, Josete Vignoli, está mais para o centro. E o outro convidado, o Ivan Segal, está na meia direita. A extrema direita está vaga. A localização é meramente espacial, viu? Não é nenhuma identificação política ideológica, mas ela surgiu e a gente acabou adotando porque ela cria um momento de descontração. Bom, tanto a Josete Vignoli como o Ivan Segal são do Sindifisco. E, embora eu já tenha comentado aqui, eu vou deixar que eles comentem. Traduz aí assim. O que é o Sindifisco. Pela ordem de chegada, a Josete chegou primeiro. Esse é o critério. Então, boa tarde da Josete à audiência e já pode dizer o que é o Sindifisco, Josete. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. Agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje tentando fazer um debate aí sobre a PEC 55 e seus impactos nos gastos públicos e com enfoque também sobre a reforma da Previdência Social, que deve ser a próxima, depois de passar da aprovação da PEC 55. O Sindifisco Nacional é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Temos delegacias sindicais espalhadas por todo o Brasil. Temos a nossa delegacia sindical em Pelotas. O presidente está aqui ao nosso lado, Ivan Segal. Eu já não sou mais da diretoria, mas faço parte do Conselho de Comunicação da delegacia sindical. E vamos fazer um bate-papo franco e aberto aqui sobre essas propostas, que estão sendo colocadas pelo governo federal e que impactam tanto a vida de todos nós. Não podemos ficar alheios a essas propostas, a essas discussões, a esse debate. O Sindifisco tem feito essas discussões e nós vamos trazer um pouco da nossa visão aqui nesta tarde. Ivan, boa tarde. Também muito obrigado por atender o nosso convite. Aí é um prazer recebê-lo. Sim, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de podermos estar aqui fazendo essa discussão, esse debate sobre tema tão importante para o Estado brasileiro, Agradeço. E gostaria de dizer também que é com muita satisfação que eu vejo que esses temas assim mais áridos relacionados ao próprio Estado e à sociedade brasileira, eles emergiram de um espaço sindical e classista para vários segmentos da sociedade. O exemplo da rádio aqui hoje e outros meios que também têm feito esse debate. Então, não sei se inicialmente eu tenho um intervalo comercial, então eu só oportunizar aqui ao Ramsés, ao Dr. Wilson Farias, se quiserem já encaminhar alguma questão, ou a gente primeiro ouviria a Josete e o Ivan a respeito da maior preocupação ou o que mais os aflige nesse momento, e a gente conversa, porque aí nós teremos meia hora completa. Eu colocaria para os encaminhe, por favor, debatedores o seguinte: o argumento nuclear que o governo coloca é o seguinte, em termos populares: não se deve gastar mais do que não se arrecada. E aí? Essa é uma questão. E aí? Eu colocaria. Essa é a mensagem que o governo vende. Na verdade, você é dona de casa, Você é dono você faz parte de um casal. Se vocês ganham 5 mil reais, não é verdade? Não devem gastar 10 mil, E, digamos assim, evidentemente que atrás disso aí, começaram a vir a público instituições que têm certa representatividade no Brasil, entre as quais eu colocaria a Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, as corporações de classe do Judiciário, da Receita Federal, que vocês bem representam aí através dos sindicatos, a CNBB, a CNBB, e por quê? E por que se colocam? As quais dizem o seguinte, que há um engessamento, não é verdade? E que não se deve alargar
digamos assim, em dispositivos genéricos, na verdade, que não precisam absolutamente nada, né? Uhum. E que seriam, até tem gente que já coloca que seriam normas programáticas, né, que requerem uma regulamentação. Uhum. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou deixar encaminhado, eu vou ao intervalo comercial, depois nós temos meia hora direto, tá bem? Certo. Porque é muito mais para ouvi-los hoje aqui, nós não vamos fazer exatamente um debate, vamos mais perguntar o que a gente achar que não entendemos bem o que é necessário. Tony Alves, rápido e rasteiro, a janela comercial com os nossos investidores, em seguida de volta. Essa é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Quando você pensa em viajar, você pensa em tranquilidade, conforto e segurança. A Expresso Embaixador também pensa nisso, porque levar pessoas até o seu destino numa viagem tranquila, confortável e segura é a nossa missão. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Às 13h29, a partir de agora vamos ouvir aqui Josete Vignoli, e Ivan Sigal, que são... vocês são os auditores fiscais, é isso? Popularmente conhecido como auditores fiscais da Receita Federal. Isso, popularmente e legalmente. Ilegalmente? Eu entendi que era ilegalmente. Legalmente. Tem questão do Brasil, né? Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que é o nome completo. Que é o nome completo. E sobrenome. Então tá bem. Eu vou pedir ao Ivan, tá ligado? Só vou pedir que o amigo fale, pode debruçar-se sobre a mesa, mas que fale próximo ao microfone. O doutor Farias já fez o encaminhamento e vamos lá então, eu vou resumir. É verdade que a proposta do governo é singela como parece? Não vamos gastar mais do que arrecadarmos. E pronto. E com isso a gente consegue harmonizar e equilibrar receita e despesa com o Estado brasileiro, Josete e Ivan? Bem, isso não é verdade, né? Tem que ser relativizada essa afirmativa. Se nós colocarmos toda a arrecadação federal e toda a despesa que temos nas áreas de saúde, segurança, educação, previdência, nós temos superávit fiscal. O problema é que o governo não fala nos juros da dívida pública, que consome mais de 40% do orçamento. Então, para esse gasto aí, não há travas nem limites, né? O governo gasta o que tiver que gastar com juros, vem numa crescente de juros, né? Esse ano deu uma estacionada, né? Aliás, a diminuição dos juros não depende de lei, de decreto, de medida provisória nem de PEC, né? Depende de uma reunião de iluminados lá do Copom do Banco Central, né? Que podem aumentar meio percentual, diminuir meio percentual, né? Sendo que cada ponto percentual que há na diminuição ou no aumento dos juros, né? Abre um buraco maior no orçamento ou dá uma folga no orçamento. Porque grosseiramente lida com o seguinte, na verdade atende mais ou menos os credores das dívidas respectivas. Da dívida pública. Exatamente. Mas, Josete, me permite, Machado, claro. Então, se fosse, nós estamos em 14% agora nesses juros. Sim. Mas vamos supor que se a intenção fosse baixar, que entendo que seria. Sim. Então, aí sim seria possível reduzir esse pagamento de juros, porque ele será mediante essa taxa, então, claro. 14, 10, 12, até 6%, claro, é isso? Claro, a diminuição da taxa de juros, ela vai permitir abrir espaço no orçamento
para que nós possamos fazer as políticas públicas tão necessárias nesse país. E seria essa a intenção, será então do governo? Não, porque agora... Não, o governo diz que pretende estabilizar a dívida pública congelando os gastos primários em 20 anos, mas ele vai continuar pagando. Esses juros escorchantes continuam. Dizem que ao final de 20 anos, quem estiver vivo poderá testemunhar se isso está correto ou não, né? Quem sobreviver a esse tremendo arroxo que virá, né? Se realmente isso estabilizará o juros da dívida pública. Mas esse caminho já foi tentado em outros países. É uma política tremendamente recessiva, injusta, que agrava a diferença, né? É um abismo, né? Não é à toa que é chamada a PEC do fim do mundo, né? Ivan, então vou já encaminhar para o Ivan aqui. Quando se fala no congelamento por 20 anos, e aí vamos colocar que nessa mesa somos todos leigos, vocês são os especialistas, e nós temos, graças a Deus, uma grande audiência. Eu mesmo na condição de leigo consigo perceber o seguinte: por 20 anos é impossível conduzir isso essa situação por 20 anos, essa proposta por 20 anos, sem fazer ajustes, afinamentos, porque nós não vivemos numa ilha, o país está num contexto, né, de mercado internacional, de política internacional e tal. E aí eu pergunto o seguinte: vocês que são craques no assunto, já existem dispositivos que permitem fazer isso? Ou nós teríamos de então assistir também um período de discussão sobre quais dispositivos, que instrumentos nós precisaríamos para fazer ajustes nos momentos em que for necessário? Porque 20 anos é óbvio, está na cara que nós não vamos conseguir sustentar por 20 anos, apesar da insistência do governo. Ivan. Esse prazo é um dos pontos assim, que mais preocupantes até dessa proposta de emenda constitucional, porque ela, de uma certa forma, ela afeta até as decisões dos próximos governos, né? Como temos eleições presidenciais de 4 em 4 anos, o processo democrático fica influenciado. Então, esse problema já é grande. É claro que os defensores dessa proposta dizem que pode se rever, inclusive o próprio texto da PEC fala, mas ele prevê mudança no critério de talvez trocar o IPCA por um outro item. Essa revisão não é muito clara. Ela veda que seja utilizada a medida provisória para essa mudança após 10 anos, mas não deixa exatamente claro o tipo de mudança, né? E também a própria PEC é possível que seja modificada, mas já é uma dificuldade maior em função do quórum. Mas, assim, eu acho que na questão da discussão dos juros ou não juros, eu acho que esse é uma premissa que deveríamos deixar para um segundo momento num país como o Brasil. Eu acho que a primeira questionamento que nós devemos fazer é o seguinte: se o Estado brasileiro ele consegue atender hoje as demandas que a sociedade exige, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, pelo que nós estamos vendo nas áreas relacionadas à saúde, à educação. Então esse é o ponto. E em que aspecto e de que forma essa proposta ela vai afetar esse serviço? Eu acho que esses questionamentos eles vêm antes da questão do juro, né? Hoje nós temos o Estado brasileiro presta um serviço de qualidade para as pessoas, nós temos uma saúde pública de qualidade, nós temos uma educação pública de qualidade. Uma segurança. Uma segurança. Todos esses itens que são indispensáveis, né, para as pessoas viverem, né, em sociedade. O Estado brasileiro está atendendo isso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se sim, está atendendo, está atendendo, a contento, a educação, está tudo mais ou menos. Então, vamos tentar uma medida, mas não me parece que seja essa a realidade. Eu acho que existe uma demanda reprimida que poderá aumentar de serviços públicos, né, que poderá aumentar muito nos próximos anos, até em função da própria crise econômica que estamos vivendo. Possivelmente existe uma demanda maior desses serviços por parcelas da população que hoje utilizam a prestação de serviço privado, né, a própria educação privada, a saúde. Possivelmente haverá uma migração maior que vai aumentar a demanda por esses serviços públicos. Eu vou colocar um outro item aqui, que é o seguinte: a DRU, a desvinculação das receitas da União. Ou seja,
se não estou enganado, aumentou para 30% percentual, sim, até 30%, quer dizer, o governo terá mais dinheiro na mão para usar como quiser. E aí, essa semana, o próprio presidente Michel Temer aparece na TV, em rede nacional, em propagandas que estão aí veiculadas várias vezes por dia, oferecendo, eu achei interessante isso, né? Como um vendedor de bilhete, oferecendo a possibilidade das pessoas obterem até R$5.000 para a reforma das suas casas, dizendo, e não vão precisar devolver, e dizendo que isso deverá aquecer o mercado da construção civil, por consequência a economia. Olha, eu fico à vontade para dizer que o presidente mente, né? Porque eu não posso imaginar que ele não seja lúcido. Ora, como é que tu vai aquecer a economia e o mercado da construção civil, levando-se em conta que a mão de obra na construção civil, doutor Farias, o senhor que constrói sempre, né? Não para de construir, a mão de obra costuma consumir de 2,5 vezes ou de 1,5 vezes a 3 vezes o custo de uma obra. Quer dizer, se eu adquirir R$5.000 em material de construção, eu precisaria ter 7,5, por aí, 15, 10, 15, para bancar a mão de obra. Claro. Quer dizer, isso é uma proposta maluca. E outra coisa, o dinheiro será distribuído mediante um cadastro feito por prefeituras. Aí eu fiquei pensando, mas o que é isso? Agora tem um detalhe. Boa parte da população, lamentavelmente, vai receber isso como um aceno de privilégio. E eu gostaria que vocês falassem isso do ponto de vista fiscal, tributário, em que colabora para a economia, do ponto de vista fiscal, esse tipo de proposta. Josete. São propostas inconsistentes, né, que se desmancham no ar. Eu assisti a promulgação da PEC, que elevou a DRU de 20% para 30%, no 8 de setembro, pós-feriado, né, com direito a hino nacional e coquetel lá pelo presidente senador Renan Calheiros, né, embasbacada, né? Foste convidada? Não, assisti pela televisão. Então, isso é tido, a DRU é tido como uma espécie de salvação nacional também, né, que o governo... E esse dinheiro sai da Seguridade Social, é o orçamento da Seguridade Social. Né? Por isso que depois vem a reforma da Previdência, restringindo direitos, né? Trabalhista. A reforma trabalhista, né? E chega a ser e essas incoerências do governo, elas são facilmente percebidas. Vou te dar um exemplo mesmo na reforma da Previdência, né? O que nós tivemos ainda no governo Dilma, em 2014, né? A desoneração das contribuições previdenciárias patronais, sob o argumento de que nós tínhamos que preservar o emprego, né? Ora, quem faz o emprego, todo mundo sabe aqui, é a demanda, é a economia, o aquecimento da economia. Se a economia estiver crescendo, vai haver emprego, vai haver demanda, vai haver emprego, vai haver consumo, né? Muito bem, desoneraram 20% da contribuição patronal das empresas, né? Pergunto, as coisas melhoraram de lá para cá, né? E como é que você desonera 20% se o governo insiste todos os meses, todos os anos, martela na nossa cabeça todos os dias que há um déficit, um buraco, um rombo na Previdência Social, né? Se nós temos que ter mecanismos, né, para conter esse rombo na Previdência. Mas conter não é aliviando 20% da contribuição previdenciária das empresas, né? Desmantelando a fiscalização previdenciária, né? Não dando recursos para que a gente possa fazer a cobrança do que é devido à Previdência Social, né? Ivan e Josete, uma questão que não é minha, mas está colocada cotidianamente aqui. Quando fala-se nesse momento sobre a PEC e tal, algumas pessoas dizem o seguinte: sabe por que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, ou seja, nome e sobrenome, como disse o Ivan, estão berrando, entre aspas, estão gritando, eles e outros setores, como disse o doutor Farias, Ministério Público, Magistratura e Diabo 4, sabe por quê? Porque eles vão perder privilégios, porque eles vão perder benefícios, porque eles não vão mais levar essa vida mole, fantástica que eles levam. O que é que vocês respondem? Ou o que é que vocês diriam a quem pensa dessa maneira? Porque é um programa de rádio e aqui tem milhares de pessoas que ouvem isso seguidamente. Quem está gritando porque vai perder privilégios. O que é que vocês diriam a essas pessoas? Eu não sei se... É que eu substituiria a palavra
privilégio em alguns pontos por garantias, né? Todo servidor público, ele precisa de algumas garantias. Cujas garantias não são para o servidor, são para a população. Para exercer a sua função livre de várias pressões, né? Que a gente sabe que no Brasil e em qualquer país existem pressões de toda a ordem, seja de caráter até mesmo pessoal, ou emocional, ou político, ou financeiro. Existem pressões. O famoso assédio, né, Ivan? Assédio moral, funcional. Então, e muitas vezes a própria atividade, no nosso caso, e em vários casos de outros servidores, ela termina atingindo o interesse de pessoas, né, de grupos. Claro. Né? E esses grupos procuram lá as suas formas de se proteger, seja por vias legais ou não, ou com assessoramentos qualificados. Aí sim atinge privilégio, né, Ivan? Que aí se refere estritamente a privilégio, né? Exato. Essas pessoas têm que não querem perder. Exato. E normalmente os que mais procuram, né, são os que possuem maior poder econômico, são os que mais conseguem as suas assessorias, o que é natural, né? Eu acho que todos passam por esse processo. Então, o servidor do Estado, no caso o autor fiscal, ele precisa estar preparado para enfrentar essas situações, né? E precisa ter garantias, e essas garantias não são para ele. Muitas vezes, isso é um ponto que eu acho que é falho na nossa... Até nos sistemas, na mídia, na própria mídia, e por uma falta de comunicação. Eu acho que as instituições têm que dar transparência, não é verdade? Exato. E muitas vezes as instituições ficam tímidas, não é verdade? Então, por razão pela qual aí eu vou até o encontro do Machado, né? As instituições, elas têm que ter assessorias de comunicação para colocar para a população. Na verdade, o porquê tem que haver independência dentro do fiscal da Receita, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, não é verdade? Isso. Então, essas coisas tem que dar invisibilidade para a população. Mas o que eu gostaria de resumir é assim, o que o cidadão tem que saber é que o servidor público, ele atua em defesa daquele que mais precisa. Normalmente é assim, né? Então, no momento que o cidadão, o trabalhador, ele verificar que o servidor do Estado está ali para defender os direitos dele e daqueles que precisam mais, ele vai entender que não se tratam de privilégios. Né? Muitas vezes tem que ir numa empresa, entrar numa empresa ou enfrentar uma situação difícil para defender o interesse ou do trabalhador, a contribuição para a Previdência, como é o papel da Receita Federal, né? Fiscalizar a contribuição previdenciária ou impostos em geral, que ao fim visam defender o interesse de todos, né? Todos os recursos que deixam de ser carregados para o Estado, eles vão fazer falta na outra ponta, que é na saúde, na educação. Claro que existe um caminho longo entre essas duas extremidades. Mas, Ivan, me permite... Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, por exemplo. Aqueles países lá do bem-estar social, né? E ninguém me contou, eu estive lá. Na Finlândia, Suécia, Dinamarca, existe uma carga de pagamento de impostos muito grande. Mas há uma receptiva, ou seja, eles são canalizados para as necessidades da população. E a população aceita, não é verdade? Sim. Exatamente. Eu acho que isso falta uma conscientização. No momento que o cidadão tivesse essa consciência, teríamos muito mais facilidade de trabalho e seria uma situação bem mais... Não, eu não sei se entendi mal, a Josete me corrige, mas o Ivan agora também me deu outra luz. Eu estou percebendo, Josete, que a PEC 241 ou a 55 que está no Senado, ela vai passar. Eu estou achando que ninguém segura, porque o relator lá já deu o favorável. O quórum também já está resolvido. Eu acho que vai passar, infelizmente, com esses dados que vocês estão nos alcançando. E a pergunta fica, e aí, José? Em passando... Gostei dessa, Coloca na publicação do Facebook agora. E aí, Josete? Foi a pergunta que ficou no programa. Pois eu acho que é a pergunta que vem a calhar, né? E como é que ficamos nós aí, né, réis mortais, com essa PEC 241, 255 passando? Olha, é uma situação bem difícil, né? Vamos lembrar, assim, a Constituição, todo o poder emana do povo, né? E em seu nome deve ser exercido. Só a mobilização, só a informação, isso que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho de informação, de que as pessoas não se alienem desse debate, né?
Eu sei que é muito difícil. Há trabalhadores minimamente organizados em sindicatos, associações, né? Associações de bairro, que talvez comecem algum debate dessas questões, né? Compreendam que as decisões políticas afetam a nossa vida, né? Desde o preço do gás de cozinha, o preço da passagem do ônibus, né? do metrô nas grandes cidades, alimentação, plano de saúde, tudo passa por decisões políticas, né? Então, nós como destinatários dessas decisões políticas, né? Mas também como detentores desse poder que às vezes nem sabemos, né? Que temos, nós não podemos nos alienar. Às vezes eu vejo as pessoas nas paradas dos ônibus, né? Preocupadas só em chegar em casa, os problemas que tem que resolver, né? No dia a dia. Já são muitos, né? Exatamente, e acabam sendo alienadas dessa discussão, né? E é muito difícil essa mobilização, né? Mas nós temos que fazer esse trabalho, ocupando os espaços como esse. Se me permite, eu acho que é muito difícil mesmo, Josete, porque, veja só, eu sou leigo no assunto, mas sou um clérigo, né, um reverendo da Igreja Anglicana, e eu diria o seguinte: Jesus usa aquela expressão assim, do lobo vestido com a pele do cordeiro, não é? Para enganar os incautos, as pessoas que estão desapercebidas com os problemas da vida que o dia a dia traz, mas desapercebidos com o problema nacional. Por exemplo, essa questão de que essa PEC 241 vai limitar os gastos públicos, vai ordenar a economia, essa outra agora ideia, né, de que segurando os juros ou baixando... Essa da casa agora, a terceira que eu lembrei agora, que o presidente Michel lançou, eu fiquei encantado com a ideia original, porque ele disse que agora o meu sonho, o meu desejo é que cada brasileiro tenha sua casinha, pague a sua conta e viva melhor. Essa conta não é, na verdade, um embuste travestido, então, de bens e fantasias sociais? É isso que eu estou chegando à conclusão. É o lobo ali com uma pelezinha de cordeiro, não seria? Sim. Porque... E como é que a gente vai acordar dessa realidade, Josete? Os problemas... E aí, Ivan? Não, pois como é que... Como é que nós vamos sair dessa? O teu questionamento, mas eu posso dizer que é uma situação complexa, assim. Mas não é muito simples de resolver. Para mover o povo, a população, as pessoas, né? Como é que tu vai cutucar as pessoas para darem conta, Ivan? Na verdade, acordar? A gente vive um momento difícil no país, bem raro. Bem turbulento, né, Ivan? Turbulento, difícil sair. Infelizmente. E nós entramos da maneira que todos conhecem. Mas eu queria dizer fazer um depoimento assim de uma situação, de uma audiência pública que eu assisti, também foi pela internet, né, da Comissão de Orçamento e Finanças, onde se debatia esse assunto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Claro que foram convidados vários especialistas em economia. E o que me chamou a atenção? Primeiramente, não havia representante do governo. Em primeiro lugar, não havia representante do governo. Num espaço que foi criado na Câmara dos Deputados, ela não havia ainda chegado no Senado, essa proposta, e onde havia professores da UFRJ, com doutorado, mestrado, havia outro lá, parece que era Pedro Rossi, da Unicamp, um outro, Felipe Rezende, que é um professor também formado na UFRJ, e ele faz um estudo de finanças públicas de vários países, né? Como eles, as fórmulas de como saíram das crises, e me chamou a atenção uma coisa mais grave que eu vejo. No momento que a gente quer que o país invista em educação, para que a gente possa ter frutos dessa educação, desses especialistas, para o bem-estar de todos, da sociedade. E nós temos ali, talvez, os maiores especialistas nessa área, dando a sua contribuição. Nós não tivemos representante do governo e eles nem são escutados. Então, e ao mesmo tempo se elogia a postura em outros países e de empresas que se aproximam das universidades para aproveitar ou capitalizar os melhores cérebros e os melhores trabalhos, as empresas. Exatamente o contrário do nosso caso. E no nosso caso, o país, né, ele não poderia também aproveitar esses estudos, e são estudiosos sem viés político, né? É verdade que às vezes é meio difícil dizer que não existe, porque sempre vai ter que tomar uma decisão política de prioridade. Correto. Mas naquele caso, o governo foi convidado. Ele poderia também levar dar as suas razões e ele não se fez presente. Agora, Ivan, acho que tu está respeito ao nosso... o teu depoimento eu vou considerá-lo como nobre.
digno de alguém que tem muito boa vontade. Por outro lado, eu vou dizer que, olha, agradeço o teu depoimento como ânimo, mas nós não estamos lidando, como disse o Dr. Wilson Farias, de uma certa conversa de José Sarney com outra pessoa, nós não estamos lidando com bobos. Nós estamos lidando com gente esperta, mais do que esperta, muitos desonestos, muitos já praticantes de delitos ou de infrações ou de ações que estão sendo investigadas para serem confirmadas ou não como crimes. Então esse ambiente aí é bastante complicado, mas eu tenho muita preocupação com a questão da partidarização. Nós aqui temos acesso a várias pessoas, assim como eu ouço os favoráveis, ouço os contrários. O que é que nós diríamos para aqueles que acreditam que a saída de Dilma Rousseff, que a saída do PT da cabeça do governo foi mais do que foi necessária e foi fundamental para que agora se estabelecesse uma proposta positiva para o país? O que vocês me diriam a respeito disso, tecnicamente falando? Ou seja, para a Receita, para a questão fiscal, para o que representou essa mudança? Se é que representou. Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu vou deixar que a por exemplo, na Receita Federal, os auditores fiscais vêm no movimento de mobilização que já beira os 2 anos de mobilização, sem que tenhamos sido atendidos ainda nos nossos pleitos, né? Então, essa mudança de governo, nós temos que dizer que o governo que antecedeu Michel Temer, sem dúvida, era um governo democrático, que foi eleito nas urnas, né? Sim. Mas que desde o primeiro momento, já em 2014, começou a implementar medidas que não condiziam com o programa apresentado na disputa eleitoral. Para que foi eleito, né? Só que depois essa situação se agravou mais ainda, né? Se diziam que no governo Dilma nós tínhamos um estelionato eleitoral, hoje nós temos realmente um golpe, né? Com todas as letras, vamos falar assim. Porque nós temos a execução de um projeto aí que acirra, né, a saída, falando ideologicamente, pela direita, né? Praticamente um retorno ao neoliberalismo lá dos anos 80, é isso que nós estamos vendo, né? Desenfreado, né? Então, se lá houve estelionato eleitoral, agora nós estamos diante realmente de um golpe, né? Não há outra palavra a dizer. Esse projeto que está sendo implementado, que é a Ponte para o Futuro, né? Que já tinha sido apresentado pelo PMDB quando começaram a se estremecer as relações, né, entre presidente e vice, né? Ele não foi legitimado pelas urnas. Não houve discussão. Eu tenho uma última questão, depois ainda temos um tempo, vou deixar com o Ramacés e com o Dr. Farias. Porque eu estou tentando, nessa conversa, pegar elementos para conversar com outras pessoas, que essa é a minha tarefa aqui. De que maneira eu, Carlos Machado, hipoteticamente, que acredito nas propostas do governo Michel Temer, poderei mais adiante perceber se essa minha crença, se essa minha fé nesse momento, se essa minha disposição de um voto de confiança será confirmada ou não. Quais setores poderão dizer? Para mim, no final das contas, o governo Michel Temer foi bom. As medidas foram boas. E quais vocês acreditam que na prática poderão descobrir que não foi tão bom assim? Eva Sigal. Essa situação, essa questão, ela não é tão simples. Te avisaram onde é que tu viria hoje, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é uma situação tão simples de dizer É claro que me parece que nós vivemos um momento salve-se quem puder, né, no aspecto econômico, das políticas econômicas. E essa medida me parece que alguns setores que têm mais influência política, elas estão adotando essa regra do salve-se quem puder. Então, no momento que elas patrocinam, né, de uma certa forma, porque o governo ele representa vários
pensamentos, né, de pessoas que o apoiam, né? Que ela deixa aberto algumas despesas, como, por exemplo, a Josete falou, a questão dos juros, né, que também é um assunto bem amplo, e a gente sabe que existem discussões a respeito. Ela determinou que algumas pessoas vão ser beneficiadas. Então, quem é do setor financeiro vai ser beneficiado de uma ou de outra forma em momentos de crise, porque essas rubricas orçamentárias elas vão ser disputadas, né? Se uma aumenta 20%, a outra vai ter que diminuir 10%, e assim vai, porque essa taxação é pelo global. E aí vai haver uma disputa muito grande política nesse aspecto. Então, alguns provavelmente sejam beneficiados, como o exemplo que eu dei, e talvez existam outros. Mas não sei se esses representam o conjunto da sociedade, ou se representam aqueles que realmente mais precisam, né, desses recursos, dessa assistência do Estado. Então, é realmente uma discussão, mas no meu modo de ver, na sua maioria, não temos mais perdedores ou mais prejudicados do que propriamente beneficiados, né? Que é uma equação difícil de fazer. Eu complementaria, assim, dizendo de forma muito simples, né? O que nós temos pela frente, né? Se você precisar de saúde daqui a algum tempo, você procure um plano de saúde, que também é operado pelos bancos. Se você precisar de previdência, você não vai no INSS, você vai num banco comprar um plano de previdência complementar. E se for precisar de educação, você também vai a um colégio privado. E talvez você tenha que ir num banco ainda para conseguir um empréstimo para pagar a escola, né, ou a universidade. Então é para isso que nós caminhamos com essa PEC 55. Isso atende a maior parte da sociedade brasileira, a grande população? Eu tenho a impressão que não atende. Minha última questão, assim, já foi possível identificar, e acho que foi o doutor Farias que falou, o Ramacés, que modelo é esse que nós estamos, eu vou dizer em tese, entrando. Tipo, já falamos aqui, o neoliberalismo, o processo. Aonde, em que lugar do mundo, em que canto tem algo que a gente possa olhar para dizer, olha, eu acho que nós estamos indo para esse modelo. Eu acho que é isso que está sendo aplicado aqui. Tem algum lugar assim? Não. Olha bem, eu vou tentar colocar assim. Quando olha bem, na campanha agora dos Estados Unidos, onde reúne dois candidatos que chegaram lá, a Hillary e o outro, Trump. Tá. Hillary tá. Trump, havia um candidato do próprio democrata que era o Sanders. Havia outro candidato, tá, e ele, olha bem, ele tinha medidas que não iam ao encontro do que Hillary pensava, né? E quando ele retira a candidatura, ele faz um acordo, o Sanders, ele faz um acordo com a própria Hillary de introduzir no programa dela, né, medidas que combatessem o neoliberalismo esse draconiano, né, que está sendo aplicado agora no Brasil, entende? E há deputados, senadores que acenam para um referendo, não é verdade? Então, o que digamos assim, os intelectuais, os sindicatos estão hoje indo para a rua, primeiro, como o Ramacés coloca, a sorte, aliás, já que está a sorte está lançada, ou seja, já vai ser aprovado, não é verdade? Mas tem que se colocar para a opinião pública isso e batalhar dentro dos canais competentes, ou para processos como referendo, ou para uma sensibilização do judiciário, onde o assunto pode desembocar, já que não existe, no meu ponto de vista, a figura de juiz neutro. Não sei se vocês concordam comigo. Então, como esses assuntos se passarem como o Ramacés afirma, e passarão, então, que vão ser discutidos no judiciário, vão. E o judiciário não pode ser levado de reboque, como tem sido. Eu gostaria de ter essa esperança no judiciário, né? Josete, hoje pode falar, por favor, eu quero chamar o evento, mas pode falar. Não, eu acho que nós temos que pensar também que há alternativas, né? Nós temos no Brasil a carga tributária,
a carga tributária, eu não diria que é a mais alta, mas é a mais mal distribuída no país, né? Onde os que ganham menos, proporcionalmente, pagam mais impostos. Nós que somos assalariados, pagamos mais impostos proporcionalmente do que empresas, né? Do que os ricos, os super ricos, né? Que são uma parcela ínfima da população, né? Mas que estão, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos, né? Que são distribuídos para a pessoa física. Não é sequer tributado, né? Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança, que até nos Estados Unidos, modelo de capitalismo, existe essa tributação lá, mas aqui não há essa discussão, né? Aqui a discussão... Eu defendo essa tese de que as coisas têm que ser dadas transparência. Então, quando ganha o promotor, ganha 30 mil reais por mês, não é verdade. Porque se tu colocar o imposto de renda nele, ele baixa para 22, e aí tu coloca a previdenciária, baixa para 17. Então, essas coisas têm que ser ditas para a opinião pública. Não é verdade? Exatamente. Tem que ser ditas para a opinião pública. Então, isso serve para o da Receita, entendeu? Porque senão fica muito difícil de colocar as coisas. 18h30, a Josete Vignoli estará juntamente com o Ivan Sigal na Câmara de Vereadores de Pelotas, a partir de 18h30. Eu já vi que o Ivan é o moderador. Deve ter uma cordinha que eu não vi aqui, muito observador, assim, né? Ele vai quietinho, devagarinho, e a Josete bota mais inflamada. O facão no toco, né? Que aliás eu gostei muito. A convite do pessoal, é isso? Sim, a convite, iniciativa do diretor do pessoal, Roberta, que fez contato conosco. Isso. E nós estamos abertos a todo e qualquer convite onde nós possamos Tu estás também em Pelotas junto com o Ivan? Esse debate. Vocês dois estão em Pelotas? Sim. Meu Deus do céu, se preparem. O Ivan não sei se vai ir, né? Eu já disse, esse programa aqui é meio de louco. Eu só gostaria de deixar assim, alguns links para estimular o debate, né? Que nós temos material na internet. O Ivan até está com material aqui, 10 ideias para uma tributação mais justa, né? Nós temos a campanha do Imposto Justo, que está na página do Sindifisco Nacional, www.sindifisconacional.org.br. Temos também aqui em Porto Alegre, do lado, o Instituto de Justiça Fiscal, que faz estudos sobre uma política fiscal de tributação mais justa, que seja mais equânime no nosso país. www.ijf.org.br. E temos também que divulgar aqui a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma organização não governamental destinada ao estudo da dívida pública. A auditora fiscal Marisa... Se Deus quiser voltar, e nós vamos entrar nesses temas direitinho. Sim. Inclusive até, sabe lá, dando uma dica, ensinando como é que passa. Não se preocupem, hoje foi só o primeiro dia, gente. Exatamente. Calma. E gostaríamos de voltar aqui também para falar sobre a reforma da Previdência, né? Não temos um texto, mas no momento que sair o texto, nós podemos... Eu vou dizer o seguinte, grata satisfação, porque nós estamos correndo atrás, buscando colocar na pauta o quê? Elementos que ajudem a nossa audiência a formular o seu juízo. Nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada. Exatamente. Agora, precisamos ajudar as pessoas, colaborar para que façam as suas noutra oportunidade, eu satisfazerei o meu colega Ramsés aqui, darei uma palhinha sobre o meu livro. Mas, paralelamente a isso, eu agradeço às pessoas que estiveram lá sensibilizadas na Feira do Livro, na Mundial, no dia 17 estiveram, né? Estarei agora no dia 9 na Feira do Livro em Porto Alegre, e no dia 17 estarei na Feira do Livro de Pelotas. Aliás, que ventania naquela tarde, hein? No do seu livro. Foi. Preocupado, digo, se não agarrar os livros lá, vamos voar. Segurar essa voando. Josete e Ivan. Carlos, eu não sei se eu teria algum. Um minutinho, vamos lá. Eu trouxe um material que foi produzido pelo nosso Sindicato Nacional, né? Que vou deixar aqui para o programa. São agradecer. 10 ideias para uma tributação mais justa, né? Que é um estudo que foi feito juntamente com o DIESE. Então, tem vários tópicos, isso colaboração da nossa categoria. Não sei se haveria... Então, posso até citar rapidamente, pelo menos, o título, né? Um deles, aumentar a transparência sobre a tributação, tá? Desonerar a cesta básica, conforme a Jo falou, a Josete. Tributar os bens supérfluos e de luxo. Corrigir a tabela do imposto de renda e aumentar a sua progressividade, que é o tema mais popularizado aí.
tributar os lucros e dividendos distribuídos, né, aos acionistas, parte em branco. Melhorar a cobrança sobre impostos de renda de doações, de herança e doações, aumentar o imposto sobre a propriedade da terra, tem mais aqui, tributação sobre a remessa de lucros para o exterior, cobrar IPVA das embarcações e aeronaves, e também o Instituto Imposto sobre Grandes Fortunas, que inclusive já tem projeto de lei lá no Congresso. Já parado, não avança. E grandes fortunas são grandes fortunas mesmo, fora do alcance do cidadão comum. Vou passar... Eu vou agradecer, vou ler e vou me preparar para conversar com vocês na próxima. Mais um programa. Claro, não, mais um não, são mais outros programas. Sobre a atuação dos auditores fiscais da Receita, também, seu conhecimento. E um material aí sobre o imposto justo, que trata da progressividade do imposto de renda. 2017 nos aguarda e nós precisamos aqui de parceiros para qualificar esse espaço e oferecer audiência. Boas conversas, viu? Obrigado, Ivan. Obrigado, José. Foi um prazer conhecê-los. A primeira de várias, se Deus quiser. Ramacés, muito obrigado. Obrigado, Machado. Um abraço. Doutor Farias, muito obrigado. Tranquilo. Eu gostaria... preocupado quando falar em tributar grandes fortunas. Calma. Não tem importância. É muito grande, eu sou pequenininho aí. E eu gostaria que o Machado passasse os olhos no meu livro para nós trocarmos ideias depois. Não. Muitas pautas já percebi que estão por aqui. Tony Alves, muito obrigado. Mariana Feta, Juliano Silva, Otávio Soares assume o comando da Super Tarde. Nós retornaremos amanhã.